pode, se sacode. Pode vir quente, do porteiro ao presidente. Se você pode, pode vir quente. Quem pode, pode vir quente. Pode vir quente, pode vir quente. Tem aquele filme, né, Interstellar, que buga a mente de todo mundo. Porque tem aquelas cenas que se a pessoa não é minimamente, digamos, introduzida na relatividade, ela não tem a menor ideia do que está acontecendo. Por que eles foram pro planeta, voltaram, o cara ficou velho? Mais velho que a filha. Exatamente. O que está acontecendo? O tempo lá passa mais... Se eu estivesse viajando na velocidade da luz, o tempo passaria mais... A percepção do tempo seria mais curta para mim. Mais devagar. Não para você. Para você ia passar do mesmo jeito. Para quem estava aqui. Com relação a outra pessoa. Esse aqui é o bagulho. É porque para quem ficou também, o tempo continua para ele. Se você tiver um relógio, você vai estar vendo seu relógio ali do mesmo jeito. 1, 2, 3, 4. O ponto é, eu tô numa nave, o então a constância do tempo é a mesma. Para o indivíduo que está acompanhando o relógio, sim, mas comparando os dois relógios, não mais. Então, eu tá vendo ele com o relógio mais lento, ele vai estar vendo eu com o relógio mais lento. Entendi. Mais lento. Aí, quando eu voltar para encontrar ele de novo, nossos relógios vão estar desincronizados. E isso é coisa também que já foi feito. O pessoal pegar relógios muito precisos, botar num avião e fazer esse avião dar uma volta no mundo. E aí, quando chega no ponto inicial, né? Compara o relógio que ficou e o relógio que deu a volta e tá um pouquinho diferente. Você fala, não é só erro do relógio? Não. Eles conseguem medir o suficiente para falar que não é erro do relógio. Velho. Saca? Então, você pegar um avião e dar uma volta ali, você vai estar alguns milésimozinhos de segundo um pouco adiantado ou atrasado. Depende do referencial. E aí, eu tenho um mineiro, até você parece com ele. Tem um mineiro que é comediante, ele fala que o professor de física bugava a cabeça dele, que falava assim, se eu sou o referencial e eu estou caminhando, a árvore é que está caminhando e eu não. Já viu esse vídeo, né? Sim. E que ele fala assim, à medida que eu estou caminhando para frente, o solo está me empurrando para trás. Aí ele falou assim, é por isso que minha avó cai, porque ela não consegue... Exatamente. Mas isso é que é legal da física e da ciência de maneira geral, né? O Marx fala, né, como é que é? Se a aparência e a essência coincidissem, a ciência seria desnecessária. Então, assim, se o mundo fosse só aquilo que parece à primeira vista, sabe, pra que ciência? O legal da ciência... olha que fantástico é você virar para uma pessoa, eu virar para vocês e falar, essa mesa aqui é composta de uma quantidade absurda de coisinhas chamadas átomos. E você não consegue ver esses átomos, você não vai conseguir ver esses átomos porque eles são pequenos demais para o nosso olho detectar, saca? Só isso já é uma coisa bugante total, assim. Só que é um negócio que já tá tão... Assim, a gente ensina para as crianças sobre átomos desde que elas são pequenininhas, então não é um grande absurdo. Então, quando eu falo para vocês coisas sobre a relatividade do tempo, já fica uma coisa assim, mas é tão absurdo, talvez, quanto eu falar para vocês que essa mesa é feita de átomos. Sabe? Porque é uma coisa que não está na nossa percepção do dia a dia, é uma questão de aprendizado mesmo. Tem né, físicos e tal que defendem que esses conceitos de relatividade deveriam ser introduzidos desde pequeno na escola. Eu não sei. Cara, deixa eu ser chato agora. Quando a gente assiste esse filme Interestelar, né, é fascinante. Né, o buraco de minhoca e tal, aquela coisa toda. Mas a gente busca, aquilo ali seria uma física aplicada já, né? Uma ficção, mas seria a física aplicada. Existe essa possibilidade? Matematicamente existe, porque a gente está falando de física, é teórica ou especulativa? Isso aí é teoria mesmo. Tá. E já aproveita que você vai, explica o que é matematicamente viável. Tá. O que é matemático? Quando você fala, a gente fala muito, isso é matemático. Tá, você pode ter um probleminha assim, imagina uma questãozinha de Enem assim, fulano de tal vai produzir tantos pães, e aí o tanto de pães é dado por essa equação aqui, x² é igual a 4, sei lá. E aí você sabe qual o valor de x? Qual o valor de x? 2, né? Ou menos 2. Menos 2 também é uma solução. Sacou? Menos 2 ao quadrado? Menos 2 ao quadrado dá 4. Né? Então, essa é a diferença. Você pode ter uma solução que é matemática, solução menos 2 pães, mas ela não é viável. E você porque, não... assim, o que é fazer menos 2 pães? Não faz o menor sentido. Então, você sabe que a resposta é 2. Então, o lance, por exemplo, na pergunta do começo, né, do buraco de minhoca, buraco branco.
buraco negro e buraco branco são soluções. É como se fosse o x igual a 2 e o x igual a menos 2, saca? Só que uma delas a gente já viu na natureza, a outra não, sabe? E a outra tem mais alguns problemas também. A gente sabe como que um buraco negro se forma, só você ter uma estrela que colapsa, e aí já, né, tem os cálculos para prever que isso viraria uma... Ela esfria ou esquenta? Não, ela teria que ser uma estrela muito grande, ela extingue o combustível dela, colapsa e aí explode e sobra um buraco negro. A maior parte da matéria dela fica lá no centro e não consegue escapar. A gente sabe como é o processo para criar um buraco negro. A gente não tem a menor ideia de como é que seria um processo para criar um buraco branco, sabe? Então, assim... E o buraco de minhoca precisa do buraco branco. Tipo isso. Exatamente. Então, tem soluções matemáticas, né? E onde é que seria, do ponto de vista da especulativo, da ficção, da viagem no tempo? Então, aí, só antes dessa, né, você falou o que seria... como é que você poderia, por exemplo, criar um buraco de minhoca? Tem várias especulações para isso, né? Isso é um debate ainda aberto, assim, tem artigos, né? Cada, sei lá, 5, 10 anos sai algum grande artigo de um grande físico mostrando que o que se achava sobre buracos de minhoca até então tá tudo errado, enfim. Mas alguns consensos que aparecem bastante aí é que para você criar você precisaria ter uma densidade de energia negativa e infinita, sabe? Umas coisas, o que é uma densidade de energia negativa e infinita? Sei lá, mas na matemática lá para resolver o negócio seria isso. Então, os filmes de ficção científica que exploram isso falam, então chegamos num ponto tecnológico que a gente conseguiu criar essa densidade negativa de energia e pronto, temos aí um buraco de minhoca, sacou? Então é mais ou menos isso, a gente sabe mais ou menos o que é preciso, mas a gente não tem a menor ideia de como é que a gente criaria aquilo que é preciso. Quem pode, quem não pode se sacode. Pode vir quente, do porteiro ao presidente. Se você pode vir quente. Quem pode vir quente. Pode vir quente, pode vir quente.